Você acredita que tudo o que viveu até agora foi resultado das suas escolhas? E se eu te dissesse que não, que a maior parte da sua vida foi controlada por algo que você nem sabia que existia? E o pior, isso tem determinado quanto dinheiro você ganha, os relacionamentos que você tem e até onde você pode chegar. Prepare-se, porque eu vou destruir tudo o que você sempre acreditou ser verdade. Quando eu digo que a esmagadora maioria do que você faz todos os dias não é escolha, eu sei que isso incomoda, mas é a verdade. Você está operando sob um paradigma, um conjunto de hábitos, crenças e respostas automáticas cravado no seu subconsciente. Pense comigo, quantas vezes você decidiu, agora vai, sentiu uma motivação absurda e 2 semanas depois estava de volta ao mesmo padrão? Isso não é defeito seu, é programação. Esse paradigma começou antes mesmo de você ter consciência. Há uma parte que herdamos, por isso você se parece com seus parentes, e outra parte que foi instalada pelo ambiente. O que você ouviu sobre dinheiro, trabalho, sucesso, amor, gente como a gente. Se uma criança nascida em um lar de língua inglesa é levada para uma família que só fala chinês, cresce fluente em chinês e sem saber inglês. O que entra do lado de fora vira programação. Funciona do mesmo jeito com ideias sobre prosperidade e merecimento. Se aos 7 anos você escutou dinheiro é sujo, rico não presta, trabalhe duro e aceite a vida como ela é, isso se tornou a sua língua materna emocional sobre dinheiro, e é nessa língua que você ainda pensa aos 35 plus. Agora, por que isso é tão poderoso? Porque o subconsciente dirige o seu corpo e as suas ações sem pedir permissão à razão. A mente consciente sabe imaginar, raciocinar, escolher, mas quando você tenta escolher algo novo, o paradigma puxa a vibração do seu corpo de volta ao conhecido. Já sentiu aquele nó no estômago ao pensar em pedir um aumento, abrir um negócio, dizer não ou investir em você? Não é sinal do universo para parar, é o alarme do paradigma tocando. Perigo, isso não combina com quem eu digo que você é. Deixa eu abrir meu coração aqui. Durante anos eu fui o exemplo perfeito de como o paradigma prende. Saí da escola cedo, peguei qualquer trabalho que aparecia. Teve um dia, numa oficina, em que uma serra de fita pegou meu polegar. Ficou pendurado por um fio. Doeu por meses. E doeu mais do que eu pensava de mim. Não sirvo para nada. Depois virei bombeiro em Toronto. Pagava contas, cumpria expediente e me convenci de que é isso, vida é isso mesmo. Eu dizia para mim, quando sobrar dinheiro, eu mudo. Nunca sobrava. Eu não via que não faltava força, faltava um novo paradigma. Até que um homem me colocou pense e enriqueça nas mãos. Aquilo foi um choque. Não mudou tudo de um dia para o outro. Mas pela primeira vez eu vi a fiação por trás da parede. Eu não era preguiçoso. Eu estava programado. Você que tem 35, 40, 50, reconhece esse roteiro? Você promete guardar dinheiro e quando vê, uma compra inofensiva comeu a reserva. Você diz que vai falar de dinheiro com seu parceiro, mas acaba adiando para quando tudo acalmar. Você pensa em empreender, mas a cabeça dispara. E as crianças? E o plano de saúde? E se der errado? Conte comigo. Esses medos são respostas automáticas criadas para te manter no conhecido. O conhecido pode ser apertado, mas é confortável para o seu paradigma. E ele prefere o conforto da escassez à incerteza da expansão. Quer uma experiência simples que prova como o automático domina? Amanhã, ao escovar os dentes, use a mão oposta. Só isso. Vai parecer bobo e desconfortável. Você não esqueceu como se escova dente. Você apenas saiu do trilho que o seu corpo conhece. O mesmo acontece quando você tenta guardar 10% do salário, negar um convite que te atrasa, dizer eu cobro X sem pedir desculpas.
O desconforto não é prova de que não é para você. É prova de que o velho hábito perdeu o comando por um momento. E é exatamente aí que a mudança nasce. Eu quero que você observe, com lupa, como o paradigma se manifesta no seu dia a dia de adulto. 3 lugares clássicos: dinheiro, frases internas como "não mereço", "é feio querer ganhar mais", "melhor não arriscar". Você percebe um depósito inesperado e imediatamente surge uma conta urgente para consumir aquilo. Autoimagem, você se olha no espelho e pensa: eu não sou desse nível. Cada decisão financeira tenta confirmar essa ideia. Se pintar uma promoção grande demais, você se sabota para não contradizer quem você acredita ser. Regra simples: toda vez que algo sobre dinheiro, tempo ou merecimento te provocar emoção, medo, irritação, vergonha, pare 30 segundos e escreva exatamente a frase que apareceu na sua cabeça. Não edite, não enfeite. Eis: se eu cobrar isso, vão rir de mim. Dinheiro estraga as pessoas. Não dá para ser pai presente e ganhar bem. Ao lado, escreva de onde isso provavelmente veio: mãe, pai, escola, igreja, primeiro chefe, uma experiência dolorosa aos 12 anos. Você vai se surpreender ao perceber que a sua voz não é sua. Por fim, crie uma contrafrase operacional que você pode agir hoje. Nada de mágica etérea, uma instrução comportamental. Eis: quando eu pensar não tenho tempo, eu bloqueio 20 minutos no calendário agora. Quando eu ouvir é caro, eu pergunto qual valor isso cria e busco 3 formas de capturá-lo. Talvez você esteja pensando: mas eu tenho filhos, boletos, não posso me dar esse luxo. Eu respeito isso. E é por isso que eu insisto. Você não tem o luxo de continuar no piloto automático. Aos 35 plus, cada ano que você repete é mais caro que o anterior. O paradigma cobra juros altos, de saúde, de alegria, de oportunidades perdidas. Estudos em comportamento mostram que uma parte gigantesca do nosso dia é regida por hábitos automáticos. Não é falta de caráter, é mecânica da mente. A saída não é força bruta, é reprogramação deliberada. Aqui vai uma sequência de microintervenções que começam a desalojar o velho padrão ainda hoje. Mudança de ambiente. O subconsciente responde a sinais. Se a sua mesa grita caos, ela invoca decisões caóticas. 5 minutos para organizar hoje valem mais que 5 horas de tentativa de vontade amanhã. Cartão de paradigma. Escreva em uma frase: quem você decide ser financeiramente agora? Eu sou uma pessoa que valoriza meu tempo e crio riqueza com ideias valorizadas. Leve no bolso. Leia de manhã e antes de dormir, sentindo. O sentimento é a alavanca que impressiona o subconsciente. Regra do desconforto útil. Escolha uma ação por dia que gere um leve desconforto em direção ao seu objetivo. Fazer uma proposta, dizer: meu valor é X, investir 1% a mais. Desconforto leve, repetido, corrige a rota sem disparar pânico. Roteiro de pergunta. Quando o medo vier, pergunte em voz baixa: isso é fato ou é o meu paradigma me protegendo do novo? 9 em cada 10 vezes é o paradigma. Deixa eu te contar algo que eu nunca esqueço. Na época do Corpo de Bombeiros, um colega me disse: cara, você tem um bom emprego, segura isso. Por fora eu concordei. Por dentro, eu sabia que aquela frase era a mesma que eu ouvira a vida inteira: não ouse. No dia em que eu não obedecia a essa voz e comecei meu primeiro negócio de limpeza, tudo parecia errado. Eu não tinha formação, não tinha capital, não tinha a aprovação de ninguém. Eu dormi com medo por semanas, mas cada pequena decisão contra-intuitiva criava um risco que se transformava em músculo. Em menos de um ano, o resultado financeiro superou tudo o que eu havia vivido até então. Não foi sorte, foi trocar o piloto. Carrega esta imagem com você. O seu paradigma é como uma trilha funda na terra por onde a água sempre passa. Você não luta contra a trilha antiga.
Você começa a cavar todos os dias um novo leito para a água escorrer. No começo é raso e parece inútil. Um dia, sem aviso, a água muda de curso. De fora, alguém chama isso de milagre. Você sabe que foi repetição consciente. Então, eu te provoco agora. Por 7 dias, faça a auditoria de paradigma e pratique as microintervenções. Não discuta com o velho hábito. Observe, anote, substitua e haja. Se a voz interna disser, isso é bobo, sorria. É o antigo guarda tentando te manter na portaria. Continue. Você não está quebrado. Você está programado. E programação se reescreve. Quando você enxergar isso acontecendo, não será apenas uma nova decisão. Será um novo você decidindo. Quando eu digo que existe uma lei oculta, uma frequência que governa o que você atrai, eu não estou falando de um jargão bonito. Estou descrevendo um mecanismo que observei explicar vezes sem conta. A lei da vibração. No fundo, tudo vibra. O corpo, as ideias, as emoções. O que entra na sua mente imprime-se como ritmo no seu ser. E esse ritmo comanda suas escolhas e, por consequência, os resultados que você obtém. Eu falei sobre isso muitas vezes nos meus seminários. Que o paradigma controla a vibração do corpo e que pensamentos em harmonia com esse paradigma causam ações previsíveis. Pense comigo. Se você passa a vida repetindo frases como dinheiro é perigoso, rico não presta ou isso não é para gente como nós, essas frases não são palavras vazias. São sinais elétricos que trazem o corpo para uma frequência confortável com a escassez. Isso cria um ímã invisível para circunstâncias que confirmam a crença. Não é misticismo para vender um curso. É simplesmente o modo como o cérebro, a emoção e o comportamento se alinham. A psicologia moderna mostra que hábitos e automatismos se formam por repetição. Estudos sobre formação de hábitos demonstram que a automatização de uma rotina leva tempo e repetição consistente. O tempo médio para uma nova rotina entrar no automático pode ser bem maior do que você imagina. A mediana encontrada foi algo em torno de 66 dias na pesquisa sobre formação de hábitos. Agora, se você diz, ok, posso tentar pensar positivo, mas tenho contas e responsabilidades, isso não é para mim. Esse é exatamente o ponto onde a ciência entra para te dar um mapa. Quando a mente está consumida por preocupações financeiras, sua capacidade cognitiva fica reduzida. É o que os pesquisadores chamam de bandwidth tax. A escassez consome atenção, torna o raciocínio mais estreito e favorece decisões imediatistas que perpetuam o problema. Isso explica por que boas intenções frequentemente se perdem em meio a emergências financeiras. Não falta caráter, falta largura mental, porque a escassez ocupa o espaço necessário para planejar. E há uma ponte prática entre a vibração e a realidade, a emoção. A ciência das emoções mostra que estados positivos ampliam sua capacidade de ver opções e construir recursos. A chamada teoria Broaden and Build demonstra que emoções positivas ampliam repertórios de pensamento-ação e, assim, criam capital psicológico para agir de modo diferente e escolher melhor. Ou seja, quando você cultiva emoções construtivas sistematicamente, você literalmente aumenta o leque de opções que consegue enxergar. Mas não se engane, pensar positivo sozinho não é tragédia nem milagre, é ferramenta. Bandura demonstrou que a crença na própria eficácia, autoeficácia, é um preditor poderoso de comportamento persistente e desempenho. Quando alguém acredita que é capaz, toma ações, persiste diante de obstáculos e, aos poucos, recolhe provas que solidificam essa nova identidade. Em outras palavras, sentir-se capaz muda não só o que você pensa, mas o que você faz. E o que você faz transforma sua situação. Agora, quero ser bem direto.
A lei que eu ensino não promete que um pensamento vago transforme instantaneamente sua conta bancária. O que acontece, e eu já vi 1000 vezes, é que pensamentos coerentes com aquilo que você quer ajustam seu estado. E esse estado gera comportamentos que criam resultados. Há também um viés cognitivo que precisa ser encarado. As pessoas avaliam ganhos e perdas de forma desigual. A teoria da prospectiva mostra que evitamos perdas mais fortemente do que buscamos ganhos. E isso faz com que muita gente prefira a segurança aparente do presente a uma possibilidade maior no futuro. Entender isso muda como você estrutura riscos. Em vez de arriscar tudo, você aprende a construir pontes entre o presente e o futuro. Quero te dar exemplos reais que dão forma a essa ideia. Oprah traz esse conceito ao mainstream quando fala sobre intenção e foco como elementos que orientaram suas decisões e abriram caminhos para oportunidades maiores. Ela entrevistou muitas pessoas que falam sobre a importância da clareza interna para atrair possibilidades. Jim Carrey, em entrevistas, contou sobre o exercício de escrever um cheque para si mesmo por 10 milhões deles e visualizar com detalhes o que isso representaria. A visualização gerou um estado emocional tão vivo que orientou suas escolhas e comportamentos até que uma situação concreta coincidisse com aquilo. Não é coincidência mágica, é o modo como foco plus estado emocional, plus ação, criam um campo de atração para oportunidades compatíveis. Do outro lado, há lições amargas para quem se recusa a ajustar a frequência. Empresas gigantes falharam porque seus líderes não mudaram a mente nem o modelo quando era necessário. A incapacidade de reconhecer uma mudança de paradigma e adaptar o comportamento levou Blockbuster e Kodak a perderem mercados inteiros, não por castigo moral, mas por permanecerem na mesma vibração estratégica enquanto o mundo mudava de canal. Esses exemplos mostram que ficar certo na sua crença antiga pode custar caro. Então, como aplicar isso hoje sem cair em fantasias? Primeiro, clareza precisa estar aliada à emoção e ação. Escreva uma meta específica. Não quero mais dinheiro, mas quero $X em 12 meses com fontes Blazon. E dedique 5 minutos diários para visualizar o resultado com detalhe sensorial, como se você já tivesse alcançado. Depois, identifique uma ação mínima viável ligada àquela visão. Um passo que você pode executar hoje e repita essa ação até que ela vire hábito. A pesquisa sobre formação de hábitos mostra que consistência e contexto são cruciais. Associe a nova ação a um gatilho já existente e repita. Além disso, trate a escassez com estratégias operacionais. Automatize poupança para reduzir a carga mental, crie um pequeno fundo de emergência para não deixar que imprevistos puxem você de volta ao modo reativo e reserve tempo de criação semanal onde você só pensa em possibilidades. Isso alivia a banda ocupada pela preocupação e permite que você pense em termos de expansão em vez de sobrevivência. Essas medidas simples respondem diretamente àquilo que a ciência mostra sobre como a escassez molda decisões. Por fim, proponho um experimento prático. Por 30 dias, faça 3 coisas combinadas. 1. Escreva e leia sua meta com emoção por 3 minutos todas as manhãs. 2. Execute uma microação ligada à meta, um passo pequeno e mensurável todos os dias. 3. Registre uma pequena vitória diária, por menor que seja, para alimentar sua autoeficácia. Essas 3 práticas juntas trabalham em sinergia, visão que alinha a vibração, ação repetida que forma o hábito e feedback que constrói crença. Se você fizer isso com responsabilidade, a probabilidade de suas escolhas começarem a produzir resultados diferentes aumenta dramaticamente, porque você estará intencionalmente mudando a frequência que emite para o mundo. E lembre-se,
cientistas e observadores nos mostram que mudar a mente muda a atenção e a capacidade, e isso, por fim, muda a vida. Agora me diga, continuar como antes, porque sempre foi assim, é confortável. Mas é essa mesma comodidade que garante que você repita o roteiro. Ou você prefere aceitar um pequeno desconforto hoje para criar possibilidades que daqui a alguns meses parecerão inevitáveis? O hábito proibido é tão sutil que você mal percebe. Viver no piloto automático, repetindo o mesmo pensamento e as mesmas ações dia após dia, esperando que a vida mude. Eu já vi isso milhares de vezes. E digo sem rodeios, o problema não é só o que você faz, é o modo como sua mente foi programada para reagir. Um paradigma é, literalmente, uma multidão de hábitos gravados no seu subconsciente. Ideias que você executa sem pensar. E é esse conjunto que manda no tráfego do seu dia a dia. Se você quer destruir esse hábito proibido, faça isso em passos científicos e práticos, não em promessas vazias. Primeiro, inspecione o loop. Escolha um comportamento que te sabota, impulsos de gastar, procrastinar em algo que vale dinheiro, evitar conversas sobre finanças e registre por 7 dias que antecedeu esse ato. Qual era o pensamento, o sentimento? Qual era a recompensa percebida? Alívio, prazer, evitar confronto. Essa auditoria expõe o gatilho com precisão e aí a mudança vira possível. Segundo, mude a rotina, preserve a recompensa. Não tente eliminar a recompensa, ela é real. Substitua a rotina por uma que entregue uma recompensa semelhante. Se a recompensa da compra por impulso é alívio do estresse, a nova rotina pode ser 5 minutos de respiração e anotar 3 soluções práticas para o estresse. Mesmo alívio, outro comportamento. A pesquisa mostra que hábitos não somem por mágica. A nova rotina precisa ser praticada no mesmo contexto do gatilho até ganhar força. Terceiro, use empilhamento de hábitos para ancorar a nova ação em algo já automático. Junte a nova rotina a uma rotina que você já faz sem pensar. Por exemplo, depois de escovar os dentes, rotina existente, escrevo 1 pergunta sobre meu dinheiro. Nova rotina. Essa técnica aumenta dramaticamente as chances de persistência porque você não cria um novo gatilho do zero, você usa um já estabilizado. Quarto, transforme intenções vagas em planos precisos. Formule se então. Em vez de vou gastar menos, diga: se eu sentir vontade de comprar por impulso, então eu espero 24 horas e escrevo 3 razões objetivas para comprar. Se ao fim de 24H ainda fizer sentido, eu compro. Estudos sobre implementação de intenções mostram que planos no formato se então aumentam a probabilidade de execução da ação desejada, porque tornam o gatilho perceptível e automatizam a resposta. Quinto, respeite o tempo realista da mudança. Não espere que quebrar um hábito enraizado aconteça em dias. A média observada em pesquisa para que uma nova rotina ganhe automaticidade fica em torno de algumas dezenas de dias. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que são necessárias semanas de prática consistente para que o desconforto diminua. Não é desculpa para procrastinar, é alerta para persistir com método. E agora, aplicação prática para quem tem contas, família e medo. Escolha um hábito financeiro que te custa repetidamente, por exemplo, pedir comida fora toda vez que se sente cansado ou aceitar trabalhos sem cobrar pelo valor correto. Faça isto por 21 dias, protocolo claro. Dia 1, registre gatilho/rotina/recompensa. Dia 2, defina a rotina substituta e escreva o plano se então. Dias 3, 21, pratique a rotina substituta, empilhando-a a uma rotina existente e anotando uma pequena vitória por dia. A combinação de clareza, o que devo fazer, contexto, quando e onde,
Emoção, porque isso importa, e repetição é a máquina que reprograma paradigmas. Não pense que isso é mais uma técnica de autoajuda. Cientistas escrevem sobre como práticas sociais, contexto e repetição alteram a atividade neural e deslocam controles de comportamento do consciente para os circuitos automáticos. Ou seja, sua prática deliberada muda o corpo que age automaticamente. Por fim, enfrente a objeção que mais ouço. Não posso arriscar, tenho família, contas, não é hora para mudança. Eu entendo. Mas viver preso ao mesmo pensamento por medo de mudar é, a longo prazo, o risco maior. É a erosão lenta de oportunidades e bem-estar. Pequenos ajustes repetidos com método protegem sua segurança e, ao mesmo tempo, abrem margem para expansão. Seu paradigma prefere segurança. A sua vontade consciente pode, com ferramentas certas, criar uma nova segurança, uma que paga suas contas e ainda te faz respirar mais leve. Então, aqui está o convite prático. Escolha um hábito que te empurra para baixo. Faça a auditoria por 7 dias. Implemente um sim tão claro. Empilhe a nova rotina em algo que você já faz e pratique por pelo menos 21 dias. Se você sentir medo, bom sinal. O medo é o sino do paradigma tocando. Em vez de obedecê-lo, use-o como aviso de que você está no caminho certo. Mude essa rotina diária e você terá começado a destruir, de fato, tudo aquilo que você acreditou ser imutável. Medo. Essa palavra pequena carrega o poder de calar sonhos inteiros. Quando falo de medo, não estou me referindo apenas ao pânico monumental antes de um salto. Falo das pequenas vozes que sussurram mais tarde, não agora, é arriscado demais. Essas vozes têm ritmo, tom e endereço. Moram na mesma parte do seu cérebro que preservou sua sobrevivência quando você tinha 7 anos. E aos 35, 40, 50 anos, elas já aprenderam um repertório inteiro de desculpas para manter você seguro, mas preso. Você já se perguntou quantas portas deixou fechadas por causa de um "e se"? Quantas propostas você não fez? Quantos sonhos engavetou porque uma pequena sensação desconfortável falou mais alto que a sua visão? O medo age como guarda-costas do paradigma. Quando eu explico paradigmas nos meus seminários, eu mostro que não é só teoria, é prática diária. O paradigma puxa o seu corpo e te coloca na vibração do conhecido. A sensação de frio na barriga quando você pensa em mudar de emprego, pedir mais, cobrar seu valor ou começar um negócio não é sinal de incompetência. É o alarme do paradigma dizendo: perigo, não pertence a nós. Essa máquina automática não se importa com o seu desejo profundo. Ela quer preservar o conhecido. O que faz o medo ser tão traiçoeiro é como ele distorce a percepção do risco. Nosso cérebro valoriza evitar perdas muito mais do que buscar ganhos. É a natureza humana. Você evita uma conversa sobre aumento porque a possibilidade de rejeição parece maior do que a alegria de ganhar mais. Você adia um investimento porque o potencial de erro soa mais alto que a oportunidade de liberdade. E quando as contas apertam, a pressão faz seu raciocínio se estreitar. A mente ocupar-se com emergências diminui sua capacidade de planejar, de pensar estrategicamente. Não é fraqueza moral, é um mecanismo biológico que precisa ser compreendido para ser vencido. Um método que uso e ensino é a exposição graduada. Escolha uma ação que gera medo, torne-a minúscula e repita. Se pedir aumento paralisa, comece por escrever o que diria por 3 dias. No dia 4, ensaie com um amigo. No dia 7, peça uma conversa curta com seu chefe. Cada pequeno sucesso reprograma o subconsciente. A experiência concreta vence a suposição do perigo. Outro recurso é o orçamento de falhas. Autorize-se a errar em X% do tempo como parte do aprendizado. Quando o fracasso deixa de ser tabu absoluto, arriscar torna-se investimento em dados e crescimento.
No campo das emoções, a gente precisa treinar o músculo da coragem como treina o físico. Visualização sensorial não é fantasia, é ensaio mental que reduz a ansiedade e prepara ações. Combine visualização com uma microação imediata. Sensação, mais movimento, aprendizado. E registre. Celebre pequenos passos. A autoeficácia nasce de evidências repetidas de que você pode influenciar resultados. Proponha um experimento prático. Por 14 dias, faça uma ação de coragem por dia. Pequena, mensurável e desconfortável. Pode ser ligar para um cliente, enviar uma proposta com um valor justo, dizer não a algo que consome seu tempo, abrir uma conversa honesta sobre dinheiro com seu parceiro. Ao final de 14 dias, reveja. Que medos se confirmaram? Quais evaporaram? Quais ações trouxeram retorno concreto? Essa coleção de dados pessoais é a prova que o paradigma exige para ceder. Por fim, aceite isso. O medo sempre vai aparecer. A diferença entre os que vencem e os que empacam não é a ausência de medo, é a arte de transformá-lo em informação e força. Aos 35, o tempo começa a exercer pressão. Cada ano repetido sem mudar tem custo. Não seja duro consigo, seja estratégico. Nomeie, planeje, exponha-se devagar, registre e repita. Se você fizer isso com honestidade, o que hoje parece enorme amanhã será rotina. E quando menos esperar, olhará para trás e verá que o medo serviu apenas como sinal de que você estava atravessando para algo maior. Se existe algo que você precisa levar daqui, é isso. Nada muda de verdade enquanto você continuar pensando e agindo dentro do mesmo padrão. O que segura sua vida não são as circunstâncias. É o paradigma que você aceitou como normal. Quando você entender isso e começar a mudar de dentro para fora, cada escolha vai ter um peso diferente e o que parecia impossível vai começar a se mover na sua direção. Agora, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela é mais um passo para você subir um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero lá no próximo vídeo.